Vamos lá então começar mais um bate-papo aqui no podcast do Matraque Mota. E hoje o nosso papo será pleno, com a presença do Breno. Boa noite, Brenão. Breno Boa Moro. noite, pessoal. Boa noite, Mota. Bem-vindo. Boa noite, Muito Matraca. obrigado. Meu irmão, obrigado. Estamos nos encontrando pela segunda vez e mais uma vez trocando uma ideia sobre poesia e música, meu irmão. Nossa, que alegria. Não, eu agradeço que por oportuno, né? me dar a oportunidade de curtir o teu som, né? A gente está acompanhando aí. São 6 músicas, né? 6 músicas. É o primeiro no trabalho que você faz com música. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui hoje, né, Motinha? Vamos, eu posso começar de revés 3? Começar ao contrário? Eu vou começar trocando uma ideia sobre a última música, a 6ª música, ao invés da primeira. E eu vou te dizer por quê. Porque ela tocou para mim quando eu estava escutando em assuntos que eu julgo muito importante. E eu já quis muito falar sobre isso e não sabia como dizer. E eu achei que você fez com muito talento, né? Que bom. Começando pelo que ali você quebra uma parede e você está falando diretamente com quem está escutando. Não foi isso? Foi. Então conta um pouquinho sobre Voo Canção para nós. Voo Canção. Foi uma brincadeira com vocação, né? Eu pensei no título, né? Mas minha mãe fala que eu quando falo que vou, eu vou, né? Então eu já fiz, já aconteceu. Então eu fiz uma brincadeira com ela me motivando por outros assuntos aí, até recentemente. E coloquei Voo Canção, pensando nesse título, nessa ideia toda, assim. Eu acho bem interessante você começar por ela. Pra mim, ela é a música mais importante do álbum. É mesmo? E ela A impressão minha ou você ficou emocionado? Fiquei, né? Eu sou uma manteiga derretida. Que legal. Você chora também, cara? Puta, eu choro facinho. Demorei pra entender o quanto que isso é importante, né? Que bacana. E, poxa vida, eu gravei todas... Eu acho que eu preciso falar um pouquinho pra responder ela, né? Eu gravei as músicas na casa do Eric, né? Do Eric Cobra, né? Ok. Ele abriu o espaço dele pra mim lá e a gente gravou num dia todas as músicas, um take só cada uma. E tudo junto, né? Voz e violão tudo junto, ele armou assim. E essa Voo Canção eu gravei no celular em casa uma vez e eu achei um toque bonito no violão. Falei, vou gravar antes que eu perca ele. Botei lá, grava. Sozinho em casa ali, tal. E aí eu comecei a falar uma série de coisas. Coisas que eu também já tinha escrito sobre elas, mas não junto, num pensamento mais longo, assim. E eu gostei como ficou do formato, só que eu não sei tocar. E aquela letra eu não tenho escrita, porque eu só falei. Então, de tudo isso aí, o que acontece? A qualidade da gravação, inclusive, da Voo Canção, é completamente inferior das anteriores. E eu, quando fui masterizar pra final, se eu masterizasse ela do jeito que todas as outras foram, ela explodia os ruídos. E aí eu pensei, eu vou deixar ela baixa. Porque se a música... minha proposição é que o álbum seja escutado em ordem. Quando chegar na última música, vai vir uma baixa, a pessoa vai aumentar e vai querer ouvir melhor. Prestar atenção. E é justamente vai ter uma ponto. ação nela. É justamente o ponto, porque a letra dela... o toque foi um toque bonitinho que eu achei legal prosseguir. E ele me deu condução e condição para eu seguir com a ideia da letra. Eu não concordo que é um toque bonitinho, cara. Não, ele é lindo, bonitinho. Eu não sei fazê-lo novamente, mas ele é bonitinho. E... Espera, você não consegue fazer de novo? Não sei fazer. Não sei fazer. Você vai ter que chamar um amigo. Não tem problema, tá gravado. Tá gravado, né? Próxima vez eu faço diferente. E o texto foi porque um amigo meu, Thiago, lá de Salta, eu saí da primeira vez que eu toquei em palco, eu tenho muita dificuldade de tocar para outras pessoas violão, e o Eric mais uma vez me convidou, o Eric e o Pedro Albiero também de Porto Feliz me convidaram para participar do Ocupando Espaços Públicos lá, acho que em 22, e eu saí do coreto da praça, a primeira vez que eu toquei uma música minha, que inclusive tá nesse álbum aí, foi a primeira música que eu toquei, que eu compus. E eu saí falando, foi muito difícil, foi muito ruim. E eu falei pro Thiago, amigo meu, Thiago, foi muito ruim. Daí ele falou, então por que você faz? Por que você não para, se foi ruim? E aquilo ficou na minha cabeça. Faz um sentido danado, né? Cara. Mas aí eu percebi que entre as coisas que você gosta de fazer
e as coisas que você não gosta de fazer, existem as coisas que você deseja. E para você fazê-las, você tem que treinar, reinventar, se vulnerabilizar, para você conseguir alcançar o que você deseja. E aí que eu acredito também que foi uma outra conversa, que é a diferença entre o talento e a vocação. Você nasce com vários talentos, você precisa encontrar a necessidade do mundo para que isso vire a sua vocação. Porque senão nada mais é do que o talento, a necessidade do mundo, você não alcança, você não consegue... Fica tudo separado, né? Quantos talentos que não são a necessidade do mundo e por isso não podem ser, talvez, diagnosticados como sua vocação, né? Então, eu desejo que todo mundo encontre a própria ou as próprias. Ele conversa ali, né? E eu achei legal porque ali ele tá conversando, você aí, eu tô conversando com você. Eu não vou saber, obviamente, a letra, né? Mas que eu desejo, são votos. Eu desejo que você encontre a sua vocação. Porque eu sempre achei muito louco, desde muito novo, né? Que você vê pessoas, você vê um jardineiro infeliz que queria ser taxista e o pipoqueiro queria ser jardineiro, que de repente se desse uma rodadinha no disco assim, as pessoas encaixavam. Ia né? dar tudo certo. Fazia aquele cleque, que nem cofre, cleque, e encaixou e abre a porta, né? Mas o que seria do romantismo se isso acontecesse? Porque daí o mundo não seria cruel, né? E sem a crueldade não tem romantismo. Eu acho que as pessoas, mesmo exercendo seus talentos, seus dons, elas são cruéis também. Eu acho que a crueldade também faz parte do ser humano, né? Ou não? Então, mas não é ser cruel, você querer ser pipoqueiro, ser pipoqueiro e querer ser taxista. Eu acho filha da putice. Mas desculpe a palavra. Não, é complexo. A capa do disco tem a ver sobre isso. A capa do disco, ela fala sobre o bem e o mal. Ela tá lá e coloca como na natureza não existe o mal, né? Essa é uma curiosidade que eu tinha. O que é a concepção dessa capa? Foi uma conversa que eu tive com a IA ou AI, né? AI, né? Se fosse. E eu pedi coloquei algumas coisas da minha concepção do disco, do álbum, do LP, né? Do LP. Do vinil. Do vinil, nossa, se fosse bom. Mas saiu dessa forma, entre a dicotomia entre o bem e o mal, mas pelas forças da natureza. É uma forma que eu vejo o que o som faz para mim. Ele me provoca coisas ruins e me provoca coisas boas. A questão da dualidade, né, das coisas. Mas quem escolhe isso sou eu, porque na verdade o som não é mal, é cruel, né? Uhum. Eu que escolho o que ele tá fazendo mal. Exatamente. Né? Porque eu sou humano, né? Então... Mas aí eu vou voltar no negócio que você falou, você falou o seguinte, e é um ponto difícil da gente sacar, né? Porque ele falou que era sofrido, que não era bom para ele a experiência de subir lá e tocar para os outros, né? Era isso, certo? Mas que por outro... E aí rola aquela dúvida. Então eu não vou fazer porque não é bom para mim, ou eu quero tanto estar ali que eu vou ter que aprender ao que fazer para eu poder estar ali. E isso é uma dúvida que acompanha os passos todos quase que a gente dá, né? Pô, não quero, não gosto. Pô, não gosto por quê? Porque eu não gosto mesmo? Ou porque, de repente, é um desafio que eu não sei se eu tô com coragem ainda de abraçar, né? E pela minha megalomania, né? Eu acho que, inclusive até pela função, achei muito bonito. Que bom que tocou esse texto aí, essa música, porque é isso. Eu penso que, às vezes, algumas coisas que a gente faz, pode ser isso, pode ser tantas outras coisas, é besteira a gente deixar dentro de uma gaveta de casa e vai ficar pra quê, não é verdade? É como se fosse uma obrigação que eu tenho de alguns pensamentos, algumas ideias, elas serem veiculadas. Então, e eu gosto dessa ideia. Só que para fazer isso, que eu desejo, eu tenho que enfrentar outras coisas difíceis, treinar outras coisas difíceis, que eu tenho que passar para conseguir chegar nesse momento oportuno que eu desejo. Tem que comprar algumas brigas, não tem jeito. Os desafios estão no caminho, né? Menino, e essa caminhada começou quando? No violão? Você começou escrevendo primeiro, né? Comecei escrevendo primeiro. Bastante tempo atrás eu já escrevi alguma coisa, depois eu parei porque
pode parecer ridículo, o meio que a gente convive parece não ser tão receptivo a chorar, né, a escrever ou qualquer coisa do gênero, e eu retomei uma ideia de escrever uma vez que eu tava bravo. Eu saí do futebol, tava jogando futebol, hoje eu nem jogo mais futebol, mas eu saí do futebol meio bravo, uma série de informações ruins que eu tinha recebido do mundo, nada diretamente comigo. Eu escrevi como uma alternativa a colocar para fora, né? E eu gostei daquilo. Percebi que era o caminho. Então eu comecei a escrever mais periodicamente. Aí eu participei do Sarau em Porto Feliz, participo até hoje, já tem uns 7 anos que eu participo. O Sarau tem 12 anos, se não me engano. E o Sarau foi muito importante para mim, pelo ambiente acolhedor, né? Então eu estava agora num ambiente que era receptivo a escrever. Não, é bacana que você tem na tua cidade pessoas que gostam também, né? Também. Então, isso acaba que cria esse... A pessoa pode não gostar de escrever, mas gosta de texto, né? Isso. Você só vai no sarau para ouvir. E o sarau, na verdade, não se resume a textos, né? O sarau nosso, pelo menos, é uma participação. A pessoa pode dançar, a pessoa pode tocar uma música, a pessoa pode fazer um monólogo, tem muitas alternativas. Quando que acontece sarau? Me interessa. Toda última sexta-feira do mês. Toda última sexta-feira do mês, e eu não sabendo de Toda última sexta-feira do mês. Agora a gente está de volta na Casa da Cultura, que é onde começou, lá em Porto Feliz. E muito legal, cara. Eu sou suspeito em falar. Começa às 8, mas a gente vai estar... A gente chega lá umas 19 horas, conversa antes tudo, né? Fica ali mais à vontade. Aí umas 8 e pouco a gente começa e vai até acabar. O número de pessoas, apresentações... microfone aberto. Que legal isso. É muito bom. A gente faz o ao vivo no Instagram também, se vocês quiserem assistir do conforto da casa de vocês, é uma opção. Opa, é o arroba o quê? Arroba Sarau na Casa. Sarau na Casa. Arroba Sarau Leandrinho na coloca casa. depois aí na... Depois eu mando também isso. qualquer coisa. Legal, e como é uma coisa contínua, né? Então... Posso ter uma dúvida minha? Claro. O episódio todo. Assim, a música sertaneja, eu acho que ela tem a maior facilidade para colocar o sentimento na letra da música, assim, mais simplista, assim. Você acha que isso é por repetição, porque o sistema econômico do sertanejo é mais... exige que o cara coloque mais, porque o Eric falou que tem dificuldade para colocar, muitos que vieram aqui falaram dessa dificuldade de colocar uma letra mais complexa, mais... tipo o Chico Buarque, ele consegue pegar uma coisa complexa e fica lindo a poesia no final. O sertanejo ele pega o amor, igual o cara falou, e acabou. Eu Acho que é repetição isso? Eu não sei. Eu tenho um pouco de... Eu não sei explicar. Eu acho que eu sou muito autêntico o suficiente, num ponto de vista bem positivo, inclusive, de eu não me importo, na minha opinião, para minha música, eu não me importo, na verdade, eu me importo com o que eu tô querendo trazer, assim, sabe? Então eu não... Mesmo que ela venha uma repetição ou outra, ou se caso acontecer, eu acho que vai ser muito bem-vindo por mim, no caso, né? Mas eu não tenho essa ideia do coletivo tanto de absorverem, né? Mas eu tenho mais a ideia da minha inspiração, uma fluidez nesse sentido. Tanto que eu não tenho, acho que nenhuma música minha tem refrão, ou tem alguma coisa assim, eu não tenho uma construção, até porque eu nunca estudei violão, entendeu? Eu nunca... Para mim é uma outra coisa que você não rola. faz aquela construção linear, aquela coisinha... Um pouco... Mas é isso daí que fica bonito. Eu não sei te explicar se fica bom ou eu gosto, assim. Não, eu gostei pra caramba. Eu cara, ouço as minhas músicas. Eu gostei pra caramba. Eu ouço as minhas músicas. E eu sou um cara que tem um bom gosto, meu. Isso, que bom. Então, fica tranquilo. Feliz. Mas você não vai duvidar, porque daí agora fica ruim pra você. Não, nem pouco. Eu acredito que o sertanejo, talvez alguma coisa mais atual, eles têm uma regra um pouco mais rígida em termos de abrangência. Eu acho que eles têm outro tipo de desejo que é diferente do meu. E que aí acaba construindo uma música de forma diferente. Eu acho que mais ou menos, na minha opinião, seria alguma... Qual é o seu desejo, então? O meu desejo é que todo mundo alcance a vocação. Cheguei direto no ponto, hein? Eu comecei
Cara, Ele deu um spoiler lá, falando sobre isso daí já aí atrás. Ele falou assim, que ele falou que tá falando da vocação que tem aquelas três... Eu não vi, eu não estava nessa parte da conversa. Eu não estava. Mas é o que eu desejo que a gente alcance. Não, mas você matou a charada. Eu desejo que a gente alcance a vocação. Porque eu pensei muitas vezes, aquilo que eu falei, eu não sabia poeticamente como dizer isso. E você coloca nas referências o Raul Seixas, por exemplo. Ele é um cara que tentou falar e falou muito bem de várias maneiras. Ele tentou enfiar na cabeça das pessoas de muitas maneiras, né? E ele tem um monte de composição. O Leandro falou que ia ter aquela Se Ainda Existe Amor, e tem caramba, Disco Voador, né, que na verdade é SOS, né? SOS. A SOS foi lançada antes por uma Hoje dupla... É domingo, Miss Praia, céu de anil. Por uma dupla da Jovem Guarda, não lembro o nome da duplinha agora, chamava Objeto Voador, não era nem Disco Voador. E é a mesma música, só com outra letra, né? Aí o refrão é a mesma coisa, só que ele fala meu amigo, ô amigo do objeto voador, me leve com você. Onde quer que eu... Né? Mas também tem aquela do e eu não saiu para trabalhar porque sabia que o patrão também... Dia que a terra parou. Então ele frequenta esse assunto, né, de diversas maneiras, né? Eu falei pra Helzinha, minha namorada, Helzinha. Pra mim é Helzinha, meu inferninho. Né? E eu falei, Helzinha, Raul Seixas fala que sabe das coisas. Ele vende essa ideia. E isso também é muito interessante, porque quem que vende a ideia, que fala, em termos filosóficos assim, conquista. Então eu falei, isso é uma coisa interessante de se pensar. Então a vocação tem uma parte dessa daí também. São coisas que eu fui escrevendo mesmo no sarau, e eu fui modificando minha forma de escrever. Porque na hora que você lê, eu mesmo leio, eu comecei a falar, não, eu não posso começar a falar com artigo definido, porque eu quero que uma mulher dedique isso para um homem. Eu quero que uma mulher dedique isso para uma mulher. Eu quero que um homem dedique isso para um homem. Tanto faz. Então eu fui tirando os artigos definidos. Aí eu fui tirando outras coisas e colocando outras coisas para que a poesia mesmo, o texto, ele virasse uma coisa ampla. Uhum. Subjetivo. Subjetivo o suficiente, mas para que não perdesse também a autoridade. Como você estava falando do Raul. E aí, quando eu cheguei num ponto, eu retomei essa outra ideia de entrar para a autoridade e falar para alguma coisa eu sei. Alguma coisa eu sei. Acredita em mim, eu tenho certeza disso. Alguma coisa eu sei. Então, se eu sei de alguma coisa, eu posso falar. Então, aí que você entra num outro estágio da escrita. E essa brincadeira. Você usa essa autoridade, mas de uma forma muito carinhosa, né? Você não está sendo com autoridade, porém... Autenticidade, né? É arrogante. Não tem prepotência, né? Não. É algo natural. É que eu acredito que seja mais como minha característica mesmo, assim, pessoal, né? Eu não sou uma pessoa muito... né, como que fala? Mais... Eu tô tentando braba, essa palavra também. Mais incisivo. Mais incisivo. Eu até sou incisivo quando tem que ser, mas assim... Não sou arrogante, eu acho que é melhor... Mas, trazendo para o mundo moderno, dá para ter autoridade com soft skills. Como é que fala? Soft skills. Esse é o cara das internet, né? Soft skills. É o tiozão do WhatsApp. Acho bem importante. Mas isso meio que limita o mercado de trabalho para o seu material, o seu público? Isso é uma coisa importante também, porque eu, na verdade, eu não trabalho com música. Né? Não é um trabalho. E também não é um hobby, porque um hobby seria alguma coisa muito inferior do jeito que eu, chamado. Que eu levo isso daí. Pelo que eu entendi, é um chamado que você tem. Eu, na verdade, isso são várias coisas. É minha terapia. É minha terapia. Tocar violão e escrever é minha terapia. Não que eu não faça outras, mas é uma terapia para mim. É uma disciplina. É um jeito de me comunicar. É um lazer. Então são muitas coisas, mas eu não espero um retorno financeiro. Eu espero que as pessoas ouçam e gostem e que isso talvez modifique positivamente a vida delas. Isso é uma coisa que eu gostaria. Agora Seja lá quantas pessoas serão tocadas, mas que eu modifique pouco alguma coisa. Não tem problema com números. Não, quando a gente trocou aquela ideia na rádio, você começou justamente falando dessa forma daí, né? Eu fiquei até assustado. Falei, caramba, cara, como que eu vou conduzir uma ideia com o cara...
Porque você E vai sem agora? nenhum. E Não é sem agora? propósito, mas é sem nenhuma. Esperando nada em troca. Né? Você está fazendo sem esperar nada em troca. Você já está tendo o retorno fazendo o que você está fazendo. Exatamente. Como você disse aí, o prazer, Exatamente. o tesão, relaxar, tirar um som. Isso me levou para outros mundos, né? Me relacionar com pessoas similares também. Então me trouxe coisas muito, muito boas. Eu tô aqui hoje com vocês graças a isso. Para mim isso é um ganho maravilhoso da minha vida, sabe? E graças ao que você falou lá atrás, a partir da hora que você decidiu não manter na gaveta, a oportunidade de a gente estar falando sobre isso e alguém escutando e pensando nisso, né? E os desdobramentos. A borboleta bateu asa lá e. Né? Lá no Japão o dragão chorou, né? Efeito borboleta teu. Efeito borboleta. Efeito borboleta. Eu vou pular do 6-1, porque eu sou perturbado e só por causa disso. Angústia elevada. O que você. Eu vou te explicar o porquê da pergunta. O que você. Quando você cria, né? Você está dizendo alguma coisa. Tô dizendo alguma coisa. Mas qual é a sua ambição que a pessoa vá sentir a mesma coisa que você sentiu? Não. Ontem eu estava assistindo uma live de dois amigos que também são musicistas e eles fazem música instrumental. Uhum. Ou seja, eles botam um nome, mas a pessoa vai sentir o que ela quiser. Sentir o que ela quiser. Sim. Então eles fizeram no caso, o Rafão e o Flávio lá de Salto. Um beijo pra eles, inclusive. Eles fizeram uma música pro Rio Tietê, não me recordo agora o nome certinho, mas o Rafão, cara, ele é um percussionista que ele toca tudo, assim, toca coisas, ele monta os instrumentos dele e esse som ele tocou com a água. Uhum. Então, se você fizer essa pergunta pra ele, tipo assim, e aí foi pauta do papo deles, isso, a arte é livre. A pessoa sente o que ela quiser. E eu sinto a mesma coisa, eu sou desse. Angústia Elevada é uma música que essa eu sei tocar, né? Diferente das 6, mas eu não sei escrevê-la em termos de cifras ou notas, né? E toda vez que eu toco ela de forma diferente, ela tem algumas progressões que são iguais. Eric falou pra mim que ele acha que é tipo um jazz, um blues, alguma coisa assim que tem as regras. Ele sabe muito mais que eu não sei. Mas ela surgiu com essa liberdade, ela é livre, mas ela, pra mim, ela transmite um momento inicial onde eu comecei a tocar violão e eu queria fazer certas coisas que eu sabia o que seriam, né, no violão, mas eu não conseguia. Você estava procurando. Então, Angústia Elevada, porque você está numa busca. Como se fosse assim, um querer não encaixar, uma coisa, buscando o início daquela... O começo é mais difícil para algumas coisas. Para violão, eu acredito que é também. E para mim, Angústia Elevada meu irmão, tem um amigo meu, Getoc, ele faz música instrumental. Aliás, um puta de um artista aqui da cidade. E o cara já é louco quando ele faz uma música e coloca uma história na letra. O cara pegar algo que não tem o que contar e transmitir uma mensagem através do som, porra, é fenomenal, cara. O cara tem que ser muito biruta. Porque assim, os caras que fazem música instrumental, pra mim, assim, são os mais doidos que tem. Você sabe... Doidinho o que mesmo. Eu coloquei, né, o som para escutar e eu fui dar um rolê, e aí eu tava andando, aí eu fui tomar banho, e tava rolando, eu saí, não sei o quê. E aí eu posso falar de qual foi a minha viagem. Para começar, eu achei o teu som muito imagético, assim, porque tem som que você está escutando e tem som que você está ouvindo e ele contém paisagens para mim. Eu consigo ver coisas dentro dele, né? Então, no caso dele, é uma coisa assim meio do Mediterrâneo. Ali, do norte da África ali, é uma coisa meio dos mouros ali, sabe? Não sei te dizer por quê. Mas, ou seja, era uma coisa que eu sei a cor. Eu sei a paleta de cores daquela música. Porque é uma coisa meio de Marrocos. É uma coisa que tem um terracota, tem um amarelo, sabe aquele ouro queimado, sabe? Uhum. Aquele marrom. Sei pela televisão. Areia, eu sei do que é marrom pela televisão. Tem terra. Que legal, cara. Então eu vi isso claramente o tempo todo, assim, uma coisa meio dos mouros chegando na Espanha.
Cara, Vou falar uma coisa para você. Eu estava pensando em algo para dizer, né? A gente tem um convidado para vir aqui e eu passo o dia inteiro no carro do som. Aí eu fico pensando tal no que eu vou trocar de ideia. E uma das coisas que eu pensei em falar para ele foi justamente isso, cara, que o som dele tem uma paisagem. Só que eu já não vejo, eu consigo ver criança pisando na poça, uma menininha triste sentada numa janelinha com flor. Sabe? Eu vejo essas coisinhas, cara. Então, você vê, a minha não é. Olha que legal. Não, mas o som dele tem fotografia. Que legal, tem cara. fotografia. Que legal. Eu gosto muito dessa música. E, ó, ela. Por isso que eu comentei de Secos e Molhados contigo, porque o som dos Secos e Molhados também traz isso. Você não consegue só ouvir o som. Você. Secos e Molhados é maravilhoso. Contém imagens, né? Todo mundo tem um gato preto cruzando a estrada, a escada. Né? Passando baixo. Todo mundo tem o seu gato preto. E essa música, a primeira, né, Angústia Elevada, ela é instrumental só. Você vê, ela, ó, como eu estava comentando tem com dois vocês... instrumentais, né? Não, só instrumental é essa. A segunda tem uma pequena letra. Uhum. Eu sei o que te faz ter medo da tua alma, o medo que te faz perder a própria calma. Lindo, cara. Uau! E essa foi a primeira música que eu fiz. Das 6, ela foi a primeira música que eu fiz. A segunda. E eu já tinha feito... Eu tenho outras músicas no Spotify, mas eu fui colocando uma assim. E essa eu não quis colocar. Ela estava pronta. Mas eu não quis colocar. Eu pensei, ela é alguma outra coisa. Não pertence ali. Não a este momento. Aí que começou a vir outras músicas que foram... Aí eu percebi que ela era alguma oferta pro som e ela seria a segunda música. Que é o que chama Deux, que é dois em francês, né? É uma brincadeirinha, porque o meu alter ego, eu escrevo como um alter ego também. Eu sou Breno Boro, mas eu tenho um alter ego que chama Augusto de Deus. Deus. Augusto de Deus. E o Augusto de Deus, ele às vezes escreve aonde eu não chego. Ele vai aonde não há princípios sociais. Ele vai de uma forma muito mais abrangente. Faz tempo que eu não escrevo com ele. E como você sabe quando é ele? Pelo teor. Inclusive, essa música aí, essa música mais tenebrosa, por causa desse tipo de letra, é bem a carinha dele. É bem a carinha de Augusto de Deus. Então, como ela é a segunda música e Deus... É dois. Então, eu coloquei ela, batizei ela em homenagem a Augusto. Augusto Breno Augusto é meu segundo nome. Então, por isso que Augusto é meu alter ego. Boro. Pode ser Boro também. Na verdade, meu pai é Oswaldo Boro, né? Que combina muito bem com Oswaldo Boro. Mas o Breno Boro eu não achei que combinava. Muitos anos atrás eu mudei a Breno Boro. A sílaba tônica... deixa comigo. Essas coisas comigo mesmo. Se você fosse um cara que fizesse sucesso, você ia ser bom pra cantar um funk. Breno Boro, do cigarro Boro, tá ligado? Breno Boro. Joguei no mato a conversa agora, hein? Boro, Boro. Você é bom ou mal? Mal Boro. Você tá velho, hein? E ainda é Marlboro, né? Tem um R. Marlboro. As propagandas eram... Vão cortar nós, né? Nada. Eles nem sabem. O bom dessas horas de você não ter muita relevância no YouTube é essa aí, né? Porque os caras nem cortam você. Você pode falar besteira. Eu tô tentando... Bom, fala. Não, ia falar das propagandas de cigarro. Aí, só tinha sonzeira, cara. Hollywood, só classicão, só sonzeira. Eu ia no festival que era Hollywood Rock, né? Olha. E eu tinha um disco. E tinha o Carlton também, né? Free Jazz Festival. Isto é Hollywood. Free Jazz Festival era um cacete. Só vinha nego fudido do jazz. Era o Freak. Tinha um outro que era patrocinado pelo Califórnia, que era no musical também. Que era o California Circus. Fui muito California Circus. Então, você vê, né? Os caras enfiavam o tabaco goela abaixo. Hoje fuma-se muito menos. É muito bom isso, eu acho. Mas é propaganda, né? Eles investiram pesado nessa propaganda. Nossa, era demais. Eu vi uma piada, acho que na internet eu recebi um dia que é maldade, mas eu dei tanta risada. Eu vou contar aqui, qualquer coisa você corta depois. Tava o cara sem a perna, né? Tem uma das fotos, o cara com a perna amputada.
Aí tá assim, o Ministério da Saúde adverte, quem fuma não pula, cara. Puta mancada. Que bosta. Não, que zoado. Né? Mas, mancada. Já que vai cortar. Puta mancada. Você corta essa porra. Já que vai cortar mesmo, então vamos vamos lá. lá. Como, você não dá risada, cara. É muito... Eu não lembro, irmão. Em terra de tabaco é festival de saci, Que então, né? sacada, que sacada tenebrosa foi muito... Augusto de Deus ia contar essa piada. Quem fuma não de pula, Deus. cara. Eu caguei, maluco. Olhando. E assim, você fala... Que A gente vai parar, a gente vai voltar. Vamos voltar. Vamos tirar toda a propaganda do... Tesoura já. Mas uma coisa que eu ia te perguntar. Tem hora que o Augusto de Deus... Augusto de Deus. Porque eu tava vendo com o Augusto dos Anjos, né? É. Também poeta. É. Né? Mas tem hora que ele traz umas coisas que você fala, puta, eu acho que eu não quero falar isso, ou não. Na verdade, eu libero ele. Eu libero ele, mas ele não. Eu não acabo não mostrando muito dele. Porque... Libera ali. Não, tem um limite, ou não? Tem. Não, ele não. Não. Mas o censor. Eu tenho, o né? censor, Eu tenho, né? Então, na verdade, ele pode escrever o que ele quiser, faz parte de mim, né? Ele é um pedaço meu. Eu tô te perguntando isso porque tem uma série de coisas que estão lá que eu começo a fazer e falo, cara, ele é você, né? como é que eu vou explicar isso aqui depois, né? Mas eu acho que é importante, por isso que eu falo que faz parte da terapia, e eu acho também uma peculiaridade de quem escreve ou pensa o suficiente, é que não tem limite. Você pode chegar lá. Você pode ir lá. Ai, parece assustador, ai, parece feio. Mas se você está pensando, é importante você visitar. Claro. Para ver o que é, se de fato faz parte de você ou é só um preconceito. Às vezes você nem é tão feio quanto parece. Vamos lá, vamos olhar, vamos ver se você gosta ou não gosta. Não obrigatoriamente publicar. Para Augusto de Deus não. Mas eu acho que é importante. Você está falando da própria criação do que você está fazendo, né? Do pensamento, né? Para você consegue, pode parecer uma ideia absurda, né? Tipo, uma coisa que você tenha muito medo. Perder meus pais, por exemplo, né? Eu amo meus pais demais, mas eu não tenho receio de pensar nisso, mas para entender como que é esse mundo e inclusive valorizar mais hoje em dia. Entendeu? Porque às vezes você pode ter medo de uma coisa, você não pensa, você não curte hoje, você não... Então, na verdade, o pensar não é ruim. Possivelmente isso pode acontecer, se for a ordem cronológica das coisas reais. Mas isso me faz ter uma valorização muito maior. Inclusive, eu estava na casa deles agora, antes de vir para cá, eu fiz um pit stop ali, tomei um cafezinho com eles, foi maravilhoso. Então, me faz ter um momento maior prazer. Essa visitação de um pensamento ruim, não quero pensar nisso. Deus faz você dar importância em contraste a isso, né? Isso é um exemplo, mas são tantas outras coisas. Você tem filhos, não? Não desejo, inclusive. Não, é porque... Ia falar assim que eu me adotar, eu sou não tenho nem cabelo aí. Gosto, assim eu gosto. Porque é um pouco a minha censura desse meu personagem, que não tem nome, personagem. Eu falo assim, como que eu vou mostrar isso aqui para as minhas filhas? Como eu vou conversar com... Se eu achar que eu não consigo explicar, eu acho melhor não publicar. Olha só, esse é um limitante, pode ser. Não limitante para mim, porque eu penso e escrevo. Perfeito. Mas sobre publicar, eu falo, perfeito. Como eu vou mostrar que isso é bom? Qual é o lado bom disso? E às vezes não tem um lado bom, né? Às vezes não tem. Não, mas eu achei interessante. Achei um ponto interessante. Tá falando com o Eric, ele falou que o Instagram dele estava fechado. Mas você pode não ter público, não querer vender isso aí, mas você tem um arquivo lá. Se alguém quiser acessar aquele arquivo que você tem da sua história, de uma fase que você passou, mesmo que você não goste ou goste, tá lá, alguém pode se identificar ou pode não se identificar. Se não gostar, perfeito. Mas tá lá. Tá no universo, como ele estava falando. Tá disponível. As mídias sociais já nos permitem isso, né? Sim. Você tem um espaço que você armazena tudo que você produz ali. Você pode estar naquela vibe, pode estar fora daquela vibe, mas está ali. Se alguém entrou naquela mesma vibração, vai estar disponível. Eu entendo, Lê. Eu acho que o que acontece também acontece comigo. Por exemplo, eu terminei esse álbum aí, eu gravei lá na casa do Eric e eu passei pela primeira vez em 5 anos sem tocar violão 3, 4 dias. Cara, abandonei.
eu acho que a gente, né, quando você tem essa onda artística e até mostra isso, você passa por muitas fases, sabe? A coisa acontece. Depois que eu lancei o som no Spotify, que não tem nem um mês, agora vai fazer um mês, a primeira semana eu fiquei morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha, cara. Morrendo de vergonha. Engraçado, né? Muito engraçado. Você é muito inseguro, não é? Claro. Ainda mais, não sobre muitas coisas, mas sobre a parte artística. Não, então, aí que tá. A parte artística, ela vem com muita certeza e Sim. muita dúvida. Tudo na parte artística, na minha opinião, é entre a certeza e a dúvida. Porque quando você acaba uma música, quando você acha que você acabou? Ah, eu acho que agora acabou. Não vou colocar mais um refrão? Que te impede? Às vezes você pode ter uma Ilíada e você achar que nunca acabou. Então, tudo o que você faz, na minha opinião, na parte artística, ela tá entre a dúvida e a certeza. Então você tá escrevendo porque você tem certeza, e depois você para porque você tem dúvida. Então, são essas fases. Então, imagina até o do Eric, por exemplo, porque que ele, por algum motivo, ele estourou a pilha dele, de social, como isso acontece com todo mundo, e ele, por algum motivo, nesse momento, ele enclausurou de novo para depois... Gestação. Vai lá. Então, eu acredito que a gente passa por muitas fases, e eu percebo isso, sabe? Não que eu não vejo a hora de descobrir um som novo aí no violão, mas eu não tenho pressa nenhuma agora. E eu tava morrendo de pressa para gravar o disco. Você concluiu uma missão, né? Começo, meio e fim. Tava pesando, né? Até que ponto a aprovação social ela atrapalha ou ajuda? Você não precisa seguir isso? Eu gostaria... Cada vez eu tenho ligado menos. Na minha opinião, eu já ouvi algumas coisas. Murilo Augustus, não sei se vocês já ouviram. Não. De Salto também, ele toca folk, muito bom. E ele falou, Breno, se eu tivesse descoberto que os meus fãs, né, as pessoas que gostam dele hoje, não são os amigos, não é a família. Ele falou que ele tinha perdido muito menos tempo na vida, e talvez ansiedade e essa aprovação. Então, eu não me importo muito com isso. E como você apresenta? Para quem você apresenta? Não apresento. Não, mas por exemplo, hoje aqui nós estamos apresentando. Não é verdade? Hoje aqui você tem um violão. Eu não sei eu se trouxe. você criou... Quer tocar um pouquinho? Não. Não? Agradeço. Não, tem porquê. Tem um porquê de você ter trazido o violão. Tem, Então, porque o violão é a culpa. A culpa de eu estar aqui hoje é por causa dele, né? Porque a música, o álbum é pra música, né? Chama Pro Som. Então é uma oferta, é uma oferenda para o som. E sem ele eu não teria conseguido percorrer esse caminho. Faz pouco tempo que você toca violão, então. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a tocar. E toco violão todo dia. Todo dia eu vou no banheiro, eu toco violão no banheiro. Porque você gosta do som do banheiro. E é uma obrigação. Eu vou no banheiro Porque eu tenho que ir. todos os dias. Meus amigos sabem disso, eu falo abertamente. Inclusive, eu tenho vídeo no meu Instagram tocando no banheiro. Eu gosto da ambiência do som. Isso. E é um momento que eu como recorrente eu vou, né? Tenho minha periodicidade, então eu acabo que eu consigo manter Ele marca, né? Eu consigo manter uma constância no toque. Pode crer. Legal. Você sabe o que eu adorei? Desculpa. Perdão, pode falar. Quando a gente falou, a gente mostrou, apontou para ele, e ele tá lá com o microfone em cima dele. Ele só tá faltando dar a entrevista, né? Ele tá ali para conversar. Olha lá. Não, um violãozão Fender de 12 cordas, meu irmão. Mostra ele, que você mostrou pra gente quando entramos. Aí é o danado. Não, faz um barulho, faz um somzinho pra nós, né? A primeira dois, você três, falou que toca, então vai. Vai ali no cigarro, vai. Qual Marlboro? Eu sou ruim dessas coisas, hein? Vamos ver o que ele... Peraí, você vai tocar, vamos... Não, será? Você toca, deixa você ficar mais à vontade. Não, Vamos fazer a primeira parte da entrevista? O quê? Fazer a primeira
primeira parte só de entrevista de conversa, depois ele faz uma jam pra gente, mano. Eu acho que eu não consigo. Você, Não, Mas então toca um pouquinho, você tava dediando, vai. Toca. eu tava tentando ver o que ele me Leandro, chamava o aqui cara pra... não quer tocar, Leandro chato quer deixar pra depois. Não, Vai. mas você tá me ajudando. Começa não pela ir angústia também. elevada, então já que você tá angustiado, vai por ela, então. Rapaz do céu. Peraí, vamos sentar aqui. O cara tocou no começo aqui, eu quero saber o que você toca, pô. Toca, lógico que toca bem, é um baita artista. Posso ficar aqui até amanhã fazendo um monte de sequência. Ainda errei no finzinho aqui, mas... Lindo. Sabe o que aconteceu? O Mouro veio andando, pisou na poça d'água, encontrou com a menina angustiada com a flor na panela. Ele derrubou o vaso quebrou, cara. Mas só vou explicar pra vocês, porque ele surgiu aqui, né? Eu fui brincando aqui, eu não sei muitas coisas ainda. Foi de violão. programado, vou comprar um violão de 12 cordas, eu vou comprar um violão de 12 cordas. Não. Aí eu vou... Quando você começou a pensar, falar, vou começar a musicar meus textos, que foi em cima disso. Que... Ah, então, a música que chama Coreto da Praça Central, ela foi minha primeira música, assim, de violão. E ela surgiu num convite do Ocupando Espaços Públicos, do Eric lá, né? E o Pedro me chamaram, eles me fazem tocar pro público. Eles são os culpados. São os responsáveis. E ele falou, Breno, toca. E é um negócio... teve uma interrupção, mas é um negócio muito legal que abre espaço para todos os artistas da cidade fazer uma apresentação num espaço público de Porto Feliz. Isso foi, de certa maneira, itinerante também. Não ficou restrito ao Coreto da Praça Central, mas dessa vez que eu fui, foi o Coreto da Praça Central. E eu fui tocar uma música... Na época, eu não decorava cifra, música. Eu sempre ficava ali dando uma lidinha e tal. E nunca tinha tocado para outras pessoas. E ele me convidou, falou, vamos. E eu falei, pô, eu vou, né? Quem sou eu para falar que não também? Todo mundo tá indo, vamos dar uma força lá, vamos compor esse time, esse exército de artistas, vamos... Né? Porra, legal pra caramba. Então, eu tava tocando a música do Belchior. Puta, como é que era a música? Eu não me lembro. Mas eu tava tocando o Belchior e me forçando a decorar ela, porque eu ia tocar no Coreto da Praça Central. Lá de Porto Me Feliz. apresentar. E aí um dia, tava sozinho em casa e eu achei um toquinho simples lá de Sol e Dó. E eu gostei. Falei, porra, aí já comecei a escrever uma coisa. E começava de um outro jeito, porque eu pego no meio no tranco, né? Então eu comecei a escrever de um jeito lá, alguma coisa sobre um avião, sei lá o que eu comecei a escrever. Aí começou lá, feito de metal, faço acrobacias para você me olhar. Eu escrevi em 6, 7 minutos a música inteira, encaixando e ficou pronto. Saiu assim naturalmente, né? Foi assim. Essa é a Coreto. A Coreto, que Coreto eu acho do- que é a quinta. O Coreto da Praça Central. É. Que ela foi feita bem antes, mas ela nem encaixava tanto. O Coreto da Praça Central eu fiz num oferecimento para minha namorada, para a Relzinha. Então eu fiz pensando nela, mas na brincadeira de fazer parecer mais coisas para isso ser usado de forma genérica para outras pessoas, eu também pensei numa oferta para o som.
Então já começou aí. Eu fiz Próximo. eu comecei a ir para ela e para isso, para qualquer pessoa pensar o que quisesse dela também, né? É Eu muito acho uma louco, música aqui muito ele bonita. não fala em música, ele fala em som, né? Pode ser o som no violão, o som das palavras, o som dos pássaros. Né? É isso. E o legal é que a gente veio, eu comecei pela Então, sexta, e agora a gente começou a quicar, porque a gente foi da sexta para a primeira, da primeira para a segunda, segunda para a quinta. A terceira, quando eu olhei o nome, antes de eu ouvir, eu olhei e falei, esse cara gosta de Pink Floyd. Porque, por Só causa pelo do nome. Ele gosta né? de Syd Barrett ainda. Eu gosto bastante de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. É. E eu quis uma orientação a fazer alguma coisa que fosse mais de uma música. Então, que ela contasse uma história no total, é graças ao The Dark Side of the Moon, que eu ouvi muito da minha vida. E por isso que eu quis fazer essa sun de mais de uma música, né? Como ideia. Que é Shine Bright Like a Sun. Mas você tem uma. Eu até falei do Syd Barrett, que você tem uma pegada psicodélica no teu som. Tem também. A própria concepção da imagem, né? Esses acordes que você faz em 12 cordas, é um negócio. solto. É uma viagem, né? Entendeu? pra Não tem como mim não também. falar que o teu som é uma viagem. Pra mim também é. E é vindo da minha parte, não é uma crítica, é um elogio. Da né? minha mim também. também. Pra mim É uma viagem. eu cara. recebo só como elogio, porque pra mim é uma viagem. Eu hoje estar tocando um violão e estar Você falando precisa sobre isso lançar um é CD, uma viagem. só pela capa você deve lançar um CD. Pô, que capa louca, E a cara. capa é muito legal também porque ela esconde uma coisa atrás. Ela tem toda essa beleza da não mal e do bem, não mal e o bem da natureza e os efeitos da natureza. O sol ali, shine bright like a sun, né? No meio ali, com os ventos e tudo mais. Mas embaixo ela tem uma outra figura que vocês não veem. Porque Deixa eu ver. não vê. Não vê, Ah, não vê. Mas eu sei que tá lá. Porque é isso, a concepção ela é grande. E embaixo é uma figura que eu mandei a Iá, pedir para a Iá fazer também, que é uma máquina de moer gente. Então ela. E como que é isso? É como se fosse um abatedouro mesmo. Então é uma fila de pessoas indo para esse moedor gigante. Então ela tá lá atrás. Another Brick in the Wall, né? Por aí, pela aí. Eu já pensei em capitalismo, máquina de moer gente. E eu pensei também das pessoas não irem atrás dos suas vocações. Tá? Mas aí que tá o negócio. O Oswaldo Montenegro uma vez falou, há muito tempo, Esse cara uma é bom pessoa também, hein? perguntou para ele, acho que foi Léo e Bia ainda, né? Léo Se e tinha Bia, alguém, uma homenagem souberam para quem era amar. Léo e Bia. Ele falou, nenhum artista tem o direito de explicar. Porque na hora que eu explico, fica sendo meu. E a música, eu sou apenas um condutor daquilo. Ela vem, ela me usa e eu entrego para as pessoas. Cada um vai ter a tua história. E eu vou estragar a história de muita gente se eu contar. Perfeito. Né? Aí ele brinca, quantos Léos e Bias estão por aí vivendo essa música? lindo. Né? Falei, então, É linda, é uma valsa linda. Eu acho linda essa música. Oswaldo Montenegro é sensacional. Sensacional. A voz dele, né? Maravilhoso. Cara, tudo, os Já textos, tocou em Porto as Feliz, letras. já. Já tocou em Porto, tem uma foto com ele lá. Olha lá. Eu entrevistei ele sozinho no Café Sem Crise, cara. Olha, Ele ficou lá no Café Sem Crise, eu cheguei lá, a época tinha TV Nova Regional e meu câmera não pôde ir. Aí eu fui sozinho, com o tripézão. Aí eu fui para perguntar sobre ele estava na porta, ninguém sabia que era o cara, velho. Todo mundo passando assim na rua, ele encostadão assim, cabelão branco já que ele veio, né? E eu falei, pô, Oswaldo Montenegro, tal, da rádio, TV, tal, não, vamos lá, entrei. Aí eu comecei a bater um papo, falei, cara, deixa eu te dar um abraço, um beijo, cara. Eu falei, sou seu fã pra... Eu tava assim, ó. Falei, bonito. Não, eu quase dei um beijo na boca do cara. O Oswaldo Montenegro é demais, cara. Eu choro quando eu ouço o Oswaldo Montenegro. Bandolins, eu lembro quando lançou no clipe do Fantástico. Como fosse um par. Em 78, isso, acho, 76. Desenvolver-se ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer. Essa música eu imagino uma bailarina, cara. Uma bailarina triste. Que ela é triste, né? Que ela tá valsando sozinha, né? É isso mesmo. E a música leva isso, né? O bandolim. Eu acho maravilhoso, cara. Você falou de refrão. É muita música. Aquela música dele, como é que é?
Condor? Não, amigos, há 10 anos atrás. Ah, tá. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista. A lista. Eu tô assistindo Perdidos no Espaço. Essa Olha. versão nova que saiu. Não tive a felicidade ainda de cair por aí. Aí, toda noite eu assisto 1 ou 2. E Helena também, minha caçulinha. Agora acabou, começa as aulas amanhã, né? Daí já era. Tá nesse período, né? Daí eu tenho que assistir no máximo quando é 15 para as 9, 9 horas. Se eu chego mais tarde, não tem jeito. Em relação ao... Podemos? Vamos embora. Em relação ao disco, nós fomos de lá para cá, nós viemos jogando amarelinho. Tem um livro, inclusive, do Cortázar chamado Jogo de Amarelinho. E faltou, nós não falamos da número 4, que é a do meio da história, que é Somos a Própria Canção. São duas músicas que eu acho que a gente ainda não aprofundou, que é o Shine Bright Like a Sun. A gente volta. E essa SCCP, né? Então, SCCP. Somos claros como o sol, né? CCS. CC... Como é que é? SCCS. SCCS. Somos claros como o sol. É isso mesmo. É isso E mesmo. a música é Somos a Própria Canção, não é? Somos a Própria Canção. Porque são os dois... É isso mesmo. Somos a Própria Canção é justamente essa noção que eu, sem o violão, a gente... Ou ele sem mim, a gente não é nada. E juntos, nós somos a própria canção. Então é a ode de junção das coisas. Eu vim lá da angústia elevada, onde eu não sabia, eu desejava. Aí depois eu passei por um lugar muito obscuro, que é o entendimento, é o medo da alma, não vou prosseguir. Aí eu passo pro Shine Bright Like a Sun, que é o encontro com um brilho, uma coisa onde eu já tô com prazer de tocar, onde eu já tô encontrando aquilo. E essa música agora, ela vem realmente fazendo um encontro. Somos a própria canção. Eu e o violão e eu. Se encontraram. Nós nos encontramos. No número 4 aqui. E essa música, até eu tive um feedback de uma amiga minha, Bárbara Tavares, também musicista maravilhosa, tem uma voz maravilhosa. E ela falou, essa é uma música muito teatral. Ela falou, e eu acho também. Tanto que ela me permitiu cantar de um jeito diferente. Até somos claros, né? Eu dou faço um agudo, coisa que eu nem não sou tão familiarizado a fazer, não tenho essa escola vocal, nada disso, né? Então ela me permitiu fazer esse tipo de coisa, de uma liberdade muito grande. Como que ela é? Fala ou declama. Como o sol. Toca ela aí pra nós. Isso. Também, não, mas toca. Esse aí é. Somos claros como o sol. Somos vivos como a flor. Somos fortes como o mar. Somos mais do que esperar. Somos a própria canção. Somos quanto eu sonhar. Somos fúria do tufão. Com você eu vou berrar, sempre mais do que esperar. Somos a própria canção. Amanhã quando eu soprar, ventos, uivos, multidão. Mas lindo, cara. Peço desculpa dos erros meus, mas é só porque quando eu vou tocar eu tenho que estar muito pensando nisso pra coisa... Tá tudo certo, cara. Muito legal. Até porque você é explicitamente sincero. Sim, né? sim. Como você sim. disse ali, não me apresento. Eu prefiro colocar minhas músicas no Spotify, que é a melhor forma de eu divulgar o meu trabalho de uma forma correta. E quando eu me apresento, eu aprendi uma forma de fazer isso. Estou aprendendo. Alguém quer um gengibrinho? Obrigado. Eu estou aprendendo algumas maneiras, algumas ferramentas. Como tudo na vida, procedimento, ferramenta é muito importante. E tem um jeito, pelo menos eu encontrei esse jeito, quando eu vou me apresentar, uma semana antes, pelo menos, eu fico tanto tocando as músicas, mas eu fico concebendo o fato de eu errar ou acertar. E essa ideia sendo visitada várias vezes. Quando eu vou apresentar,
mesmo que eu acerte ou erre, eu já visitei aquele pensamento, não é uma novidade, e isso me deixa num conforto muito grande. Você se prepara para a possibilidade do erro, né? E isso não me assusta quando eu Esse daí é Augusto, né? é o Augusto. É o Augusto, acho que te dá essa força. Capaz. Duas coisas. É que realmente é teatral pra caramba. É. E me leva lá pro Lira Paulistana, lá pro Arrigo Barnabé, pro Itamar Assunção, Itamar é pra TT Espíndola, pra aquela galera. Itamar, ele compunha muito usando linha de baixo. O instrumento dele mesmo era o contrabaixo. As músicas dele todas são criadas na linha de baixo. Itamar. Ele montava uma linha de baixo, fazia música em cima daquilo ali, depois ele ia colocando. Pra mim já bate outra vibe. Lembra um Almir Sater mais refinado. Interessante. Lembra um Almir Sater misturado com... Já Tem, ouvi não, essa o Ribeirão também. dele, a água desse Ribeirão tem bastante coisa. Já. Você percebe o Zé Ramalho, o Raul, e tudo referência, né? Porque São tem referências. autenticidade. Isso, são referências. São referências. E Shine Bright Like a Sun foi uma brincadeira, porque eu acho que nem Shine Bright Like a Diamond é Rihanna, né? Ah, tá, tem isso da Rihanna. E você sabe Ela que tem eu esse nome, né? não sou de ouvir muito, mas eu achei tão sonoro aquilo que eu aprendi esse jeito de expressar Shine Bright, né? Que é uma expressão, na verdade, como se fosse de um brilho extremo, né? E eu adorei aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça tanto tempo. E eu fui escrever essa música, e é uma música que tem uma parte em inglês, né? E eu nem sou um cara de inglês, né? Mas eu criei, dentro da minha concepção, você falou, eu sou uma pessoa insegura, mas pra você ver como que as coisas são dúbias, né? Em todos os sentidos. Eu tive a coragem suficiente de escrever uma letra em inglês, mesmo sem saber necessariamente... Porque eu achei que aquilo era a proposição da música. Então eu fui cair aí e bora. Já ouviu essa versão da música da Rihanna, da versão do pagode? Não. É melhor que a original. Eu preciso ouvir, cara. Shine Bright Like Sensacional, cara. É Shine Bright Like a Diamond lá, né? É Diamond o nome da música. Melhor que a original. Eu garanto pra você. Olha que interessante. Não, o brasileiro é fogo, meu irmão. Eu também acho. É um Não podia tempero imaginar que, que pô... existisse. Pegaram a boa ideia, colocaram o pagode e ficou melhor que o original. Cara, é sensacional. Quando você ouve o original, você não quer ouvir o original. Você quer ouvir o pagode. Quando você sentiu necessidade de musicar teus textos? eu acho que veio do Coreto da Praça Central, que nasceu ali aquela música, e eu vi que eu conseguia fazer isso. Eu conseguia... Ah, tá. Quando você foi ali, você não estava fazendo nada disso ainda. Não. Aí saiu na semana que eu ia pro Coreto da Praça. Os caras atormentaram mesmo, então não é. Ou seja, mas a tua escolha, porque você falou, eu não me senti bem. Aí perguntaram pra você, mas por que você fez? Mas você escolheu enfrentar esse desafio e ir pra cima. É isso aí. É isso aí. Com todas as dificuldades e todos os bônus que isso pode trazer. Mas desculpe, pode ir. Eu cortar você. Imagina. Acho que na dificuldade, nesse sentido da dificuldade, é que saia a coisa melhor. Como fala que na época do regime militar, foi quando o Brasil explodiu de letras, melodias, músicas. Comparado com hoje, era assim, completamente. O nível completamente diferente, sim. Essa dificuldade, ela torna o músico, essa exigência maior do músico, mesmo sendo uma dificuldade pessoal, assim. Não sei, eu acho que talvez dê o tempero, assim, né? Pelo menos no meu caso, eu acho que dá o tempero dessa dificuldade, mas pelo menos tentando alcançar alguma coisa, né? Não sei se eu consegui explicar, ou entender ou explicar. Ah, eu captei. Entendi. Mas bom, eu li o nome, eu nem vi o Bright. Eu fiquei só no Shine Like a Sun, né? Shine Like a Crazy Diamond. Eu já olhei e falei, é Pink Floyd. É Pink Floyd, só de olhar. Tem. Mas aí, então, nela começou a clarear para preparar para o encontro do Somos a Própria Canção. É isso. De que maneira que veio essa iluminação? É na concepção, tanto que eu acho que demorei a assimilar todas as músicas da forma que elas merecem. Acredito que elas ainda vão se desenvolver mais, como já aconteceu com outras músicas. Mas eu percebi que estava realmente na hora de tocar quando eu toquei a música Somos a Própria Canção e cantei ela feliz.
porque ela exige isso. Eu estava cantando ainda sério, tenso. Até aqui mesmo devo ter transmitido mais essa sensação mais tensa. Mas quando eu encontrei a felicidade, como ela é o encontro dessas duas almas, né? Ela tem que ser feliz. E aí eu percebi que eu cheguei nesse momento. Aí eu falei, opa, tá no ponto. Inclusive, a minha opinião, a música melhor executada de todas as 6 é Somos a Própria Canção. Ela é muito linda mesmo. Das 6, a minha melhor execução foi ela. Quando o Eric mandou o link, né, parecia que eu já sabia o que eu ouvi. Olha que interessante. Cara, foi muito legal. Quando eu botei, falei, danadinho, que já começou com música instrumental e violão 12 cordas e tal. Você até comentar como que rolou o lance do violão 12 cordas, né? Que não foi algo também que você pensou. Não. Eu tava querendo comprar um outro violão. Eu tenho 3 violões, né? Tenho um nylon e tenho um aço. 6 cordas normal. E eu queria comprar um outro violão. E eu tava de olho em alguma coisa muito fora do normal, do que a gente vê. Então, e oportunidade financeira também, encontrar alguma coisa com baixo valor, né? E aí eu encontrei... Aí eu toquei um violão 12 cordas de um amigo meu, do Pedro Obieiro. E aí eu falei, nossa, que coisa maluca! Que coisa maluca! Porque o dedilho, e ele permite você chamar ali num agudo na hora que você tá numa corda grave. Eu falei, nossa, que estupendo! Eu falei, eu vou tentar achar um 12 cordas pra mim nesse momento. Toquei uma vez o dele. Combinou muito com o teu jeito de fazer música. E eu também acho, E encorpa também, né? Como ele meu pai fala, parece que ele tem cria uma parede de som. Segunda voz. Né? Isso. E como eu costumo tocar sozinho, então ele acaba entregando isso também. Foi dessa maneira que fui parar no 12 cordas, realmente maravilhoso. Você assim. tem coisa nova escrita já? Que você finalizou um processo. Certo. Você vai estar hibernando, já está pensando em coisa nova. Por enquanto, eu estou escrevendo você busca, textos você de deixa novo. chegar. Eu tô numa onda, até falei pro Eric na casa dele, no dia depois que a gente gravou, a gente ficou ali um pouquinho conversando mais. Eu escrevo sempre. Por vários motivos. E eu falei para ele que eu queria dar um tempo disso, que eu estava querendo outra coisa agora. Eu queria focar um pouco mais na escrita. Mas eu não consegui deixar muito de tocar violão. Eu ainda toco, só não sei bem o quê. Por exemplo, essas músicas eu parei de tocar depois que eu gravei. Eu não toquei mais. Eu ouço elas. Ouço muito elas. Mas eu parei de tocar. Você está curtindo agora o que você fez. Está saboreando o negócio. Cada passo. Que bom, né? Ser grato é tão bom, né? É um tesão. Uma coisa que eu ia te falar é que aí você me disse se eu estou certo ou não. Mas as tuas músicas são profundamente livres, porque você não tá... você não vai tocá-la exatamente igual de novo. Não. Você tem um caminho ali dela e aquele caminho pode ser traçado de outras formas e ok. Então elas são profundamente livres. Mas aí eu não sei se é viagem minha, mas você me parece ser um cara metódico também. Você falou, a gente precisa de métodos. Eu toco na hora do banheiro, eu faço assim, quer dizer, para você encontrar a tua liberdade, você segue métodos, é isso? Fato. Me obrigo a eles. Eu descubro um caminho e faço e sou bem metódico. Eu faço todo dia a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando eu descobri a crepioca, vou dar um exemplo, né, nada a ver, mas quando eu descobri a crepioca, eu acho que eu comi 4 anos seguidos de café da manhã crepioca. Sem titubear, não tinha nenhuma dúvida na minha cabeça que eu ia fazer no café da manhã. Se não fosse a tal da crepioca. Você se apaixona, né? Eu vou e fico nela, nas coisas assim. Eu sou bem metódico, assim. Então, você soltou algumas palavras que eu falei, cara, ele tem todo um método para atingir uma liberdade. Muito louco isso, né? Pode crer. Né? E escrever, por exemplo, você perguntou no que eu Minhas ando regras para fazendo. ser livre. Bem possivelmente. E eu escrevi, agora eu escrevi esses dias aí, eu escrevi todo ano, todo julho, eu escrevo um texto que chama Poema Humano. Eu escrevo ele desde... Obrigado por escolher no mês do meu aniversário. E então, todo ano eu escrevo um texto que chama Poema Humano, da minha guerra e da minha arte, do meu artista favorito e ainda desconhecido, Breno Boro. Então, eu escrevo... bonito. Eu gosto também. E desde 2019 eu escrevo, algumas vezes foram mais de um texto por ano, se eu sentir necessidade eu escrevo também, não tem problema.
Então agora em julho eu escrevi um também, bem diferente dos outros, eu achei bem interessante o que saiu. Mas o meu favorito de toda a sequência é o do ano passado, também muito bom. Você coloca em algum lugar os textos? É justamente isso. Eu quero ver se eu consigo lê-los e coloco no Spotify também. Legal, cara. Você declama eles. Podia declamar um texto para nós aí. Posso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você falou uma frase que é sua ou é de algum lugar? Tá. Minha liberdade, como é que foi? Não, falei agora não, foi raciocinando. Não, achei tão legal que eu vim até aqui pensando na forma, como é que é? A liberdade através... Como é que é? Não, ele segue métodos para poder alcançar a liberdade. Mas você falou uma frase que era... Que bom que tá gravado. Tá gravado. A liberdade através das minhas leis, sabe como é que eu achei? Tá gravado. Boa, Leandrinho. Não, tá gravado. Tá gravado que é meu aí, né? O negócio é o seguinte... Tá gravado que é meu, se ele roubar... Eu quero deixar bem claro que eu vou usar... Se é sucesso, quero meus royalties. Pô, é legal, é assim que funciona. Eu acho que, se perguntou para mim, lá fora, não pegou aqui, se eu me considero um artista ou se eu me apresento assim. Eu acredito que sim. Mas para mim, a minha classificação não é poeta, apesar de eu usar ou ser referenciado assim de algumas maneiras, e também não é musicista, apesar de ser referenciado assim algumas vezes e também me entender assim. Eu acredito que eu sou um pensador, porque eu não escrevo direito suficientemente para me considerar um poeta ou um escritor. Deixa pros outros. Então deixa por isso... Cara, viu? É uma baita sacada, porque ele fica livre disso também. Né? Mas sabe por que eu te perguntei? Porque eu sentia tudo. Você não gosta muito de rótulos não, né, Brenão? Não. Já dá para sacar. Eu prefiro uma coisa mais... Até porque, cara, tem uma amiga minha que falou para mim uma vez, você conhece o Breno? Aí alguém responde para ela hipoteticamente, eu encontrei com ele mês passado. Aí ela vai responder, então não é o mesmo Breno de hoje. Então tem uma metamorfose que a gente acaba acontecendo. Inclusive, eu acho que essa é a graça da vida. Eu acho que as melhores pessoas da vida, elas realmente mudam. E inclusive eu tenho um adendo a falar, eu tenho medo de quem não muda. Claro. Tem uma frase de David Bowie, acho que envelhecer é um processo onde você se torna quem você sempre deveria ter sido. Sacada. Eu acho que eu assisti uma entrevista dele faz pouco tempo aí, que o cara pergunta sobre um sapato dele, que fala, o seu sapato é o quê? De homem, de mulher, não sei o quê? Ele responde, é só um sapato. Que gênio, mano. E como é que você lidaria, por exemplo, com o sucesso? Porque você não tá uma pergunta boa também. Você não tá procurando muito... E se ele chegar? Eu acho que essa é uma pergunta muito capciosa, porque... Tá do nada, hypa teu som. Eu acho que primeiro eu ia falar, pessoal, nem sei se eu vou fazer mais música, calma aí. Curta essas daí que tem, né? Não ter essa pressão em cima de mim, mas eu acho que ninguém tá preparado para um treco desse. Até, inclusive, assisti o documentário do Raul Seixas esses dias aí. Eu tive que parar no meio, fez mal para mim, eu sou fãzão do Raul. E ver ele se matando do jeito que ele se matou, posso falar assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? Foi Sim, ele foi cruel. Todo mundo ficou do lado dele tentando tirar ele da... Eu acho que ele foi mais um caso de morte por conta da fama, por exemplo, se a gente puder colocar uma causa. Ele não sabia mais quem era o personagem, que era ele. A impressão que eu tenho um pouco é isso. Quem era o... Pode ser. Né? Quem era o astro, porque ele mesmo falava. Pessoa, ele né? mesmo falava ele sobre... já não encontrava mais. Ele mesmo falava sobre ele encenava, né? Ele mesmo falava. Eu sou um ator, mas eu acredito que nessa época mais mística dele, ele incorporou essa persona. Que ele quis até criar a sociedade alternativa. Isso. Então ele entrou bem de cabeça no negócio. Foi. Ele virou os olhos na loucura. Engoliu ele. Né? Engoliu ele. Mais um. Ele não conseguiu sair de lá. Eu vi isso também, por exemplo, no filme do Chorão, sabe? Do Charlie Brown. Não assisti, cara. Ai, incrível. Incrível, mas você já sabe. Cada um com a tua relevância, mas é outro igual, né? Então, só os loucos sabem, né? Só os loucos sabem. E você vai vendo o cara indo, fala, ele não vai conseguir dar ré nesse foguete. Não tem
Sim. Você pega esses artistas, tipo Alseixa e o Chorão, a música não era efêmera igual hoje, né? Hoje é muito rápida. É um mês, 2 meses, 3 meses de sucesso, e some. E daí você tem que produzir, tá sempre produzindo coisa, a qualidade daquilo não deixa a desejar. Os caras que são muito... Não, o mundo está muito rápido mesmo, né? rápido. Músicas, você pega aí, independente de gosto musical, né? Que nem eu trabalho com rádio até hoje. Se pegava lá no finalzinho dos anos 80, a maioria das músicas que faziam sucesso no interior, na questão sertaneja, não eram as músicas de trabalho. E era normal isso daí acontecer, porque tinha o operador de som e tinha o locutor, mandando beijo e abraço. Quando o locutor estava dando beijo e abraço, o cara pegava as músicas que não eram de trabalho, porque vinha o disquinho para você da gravadora e tinha o X, né? Ó, essas aqui são as que vão trabalhar. Era sempre 2, 3 músicas que trabalhavam. Não é que nem hoje que tem uma música de trabalho e tal. Hoje é o vídeo, né? Hoje é o vídeo de trabalho, né? A namorada de trabalho, o boleiro de trabalho, não é a arte mais em si. Aí o cara começava a colocar as músicas, as outras, e, pô, lado B é lado B, né? De qualquer jeito. Eu gosto. E o pessoal, eu quero ver aquela música, quando você mandou o beijo. Então, a gente já tinha essa prática também, o operador de som. Ele colocava a música, ele meio que deixava anotado um relatório, que falava, o que você tocou de fundo musical segunda-feira às 7 horas? Você olhava lá, é a terceira do cara lá, vou tocar, Maria pediu a música, e aquilo ali começava, e a música se tornava um sucesso. Jean Giovanni, até hoje, em entrevista, eles falam isso daí, porque eles são uma dupla muito grata ao rádio, que ajudou muito a alavancar essa galera, né? João Paulo e Daniel, né? É um outro exemplo disso daí, e tantos outros. Hoje, cara, hoje você não tem... Daí começou a vir música de trabalho, vinha já o CDzinho com a música. Você não vinha nem o disco, já vinha aquela música. Aí hoje existe uma coisa chamada Crowley e tantas outras. Eu vou falar Crowley que está mais próximo da gente aqui. Ela manda uma playlist para você, para a emissora, falou, você vai tocar Breno Bordo 3 vezes, o Mota 4, Matraca 3, durante uma programação de 24 horas. E eu vou te repassar esse valor aqui. Certo. E, né? Isso é uma prática que existe, é normal, né? Não é o jabá. Aliás, é o jabá regularizado. Regularizado, institucionalizado. Depois que fizeram tanto, regularizaram. Mas as pessoas, aí o Pedro Massa falou uma coisa que eu já... Regularizou ou normatizou? É uma pergunta. Porque assim... Acho que normatizou. Normalizou, não talvez. Isso que eu tô... foi uma curiosidade minha. Banalizou. E o Pedro Massa falou uma coisa que eu já pensei muitas vezes sobre isso daí. Hoje, a música, ela não é mais... Não serve mais para você botar na cama do teu quarto e ouvir uma lenta e lembrar da menininha. Não é para você ouvir ela e pular, bater cabeça, curtir o som. Você não vai mais num show para ir numa missa. Né? Eu ia no show como se fosse para ir numa missa. Eu queria escutar o que o cara tinha para dizer. Eu queria entender e comprar aquela ideia. Hoje não, meu irmão. Hoje a música ela é um entretenimento. Então, o cara vai lá... Eu tava pensando tem o boi, tem a música, tem a pinga no bambu, tem as minas. Não existe mais fossa. As pessoas não têm mais fossa, eu acho. Acaba o relacionamento, fica acabado e fica na fossa. Não, o romantismo já era. A vida segue. E o cara toca lá e vai embora e pronto, né? Eu acho que é até difícil. Não, porque sempre teve esse lado. Fossa, né? O lado mais popularzão da vida sempre teve. Você vai buscar lá, Fuscão Preto, né? Sabe? Mas você não tem mais poetas. Assim, se tem, ele não está mais no mainstream, né? Você não encontra mais. Antes você encontrava. Eu acho que ele foi Chico Buarque. Chico Buarque era popular. É isso. Eu acho que a gente tem que escarafunchar. Eu hoje tenho procurado escarafunchar. Eu não ouço tanta música quanto eu escutava tempos atrás, hoje em dia. Mas eu acho que tem que meter a cara lá e procurar. Procurar internet. Porque, a exemplo até do passado, de novo, mas que... eu fui descobrir Sérgio Sampaio tem coisa de 5, 6 anos. Eu adoro. Sabe aquela música que ele fez com Roberto Carlos? É o Meu Pobre Blues. Porque ele fez esse blues para mostrar para Roberto Carlos tocar. Só que o Roberto Carlos, que conhecia ele, não quis recebê-lo. Aí ele fez isso com o Tim Maia também. Para dar um esporro no Roberto Carlos. Fala, mano, meu pobre... Adoro essas... E aí ele fala que ele ouviu o radinho de pilha tocando Roberto Carlos lá, e ele vai ficando puto, porque ele tá tentando, ele não consegue, cara. Aí ele fala... E aí quem gravou foi a Ângela Rorô. A Ângela Rorô. Ângela Rorô era muito rock and roll, velho. Muito blues, muito rock and roll, muito. Porque rock and roll é um estado de espírito, né? Exato.
Quando eu cheguei em casa, às 7 horas. Preciso ouvir. Eu não Aqueles me dedão lembro. igual Essa meu, assim, é- parado, assim, né? Eu vou me Ela morreu embora. esses tempos, né? Não sei. Angela Roma. Não, Ela gravou, sim, eu vou até pesquisar aqui. Essa que eu tava cantando é aquela Boca Zebedeu. O Frejá Quando eu fez cheguei muita em música casa, pra ela. é. Ela gravou Amor, Meu Grande Amor. Também, claro. O do Sérgio Sampaio, eu ouvi Homem de 30. Foi Homem de 30 que eu ouvi, que eu descobri ele, e eu tinha 31 anos, eu acho, por aí. Faz uns 9 anos isso aí. Essa é o Bloco na Rua. Bloco na por aí Rua, vai. Que é a mais, eu acho que é a mais conhecida. Mas você pôs o óculos, procurou, achou o texto, tirou o óculos. Não, eu achei porque nós tava aqui, entramos numa seara. Mudamos. Nós mudamos porque a vida é uma não, metamorfose. Surgiu notícia que ela morreu. Não. Não foi, né? Não. Esse aqui, por exemplo, eu escrevi em 24. Então, foi ano passado. É Poema Humano 8. Da minha guerra e da minha arte, do meu artista favorito e ainda desconhecido, Breno Boro. Em minha conversa aberta com o tempo, onde a visitação do passado se torna acessível, um buraco de minhoca me leva consigo. Claro, origina-se em um cataclisma criado na meditação, e o badabum inicial é o meu mergulho em mim. Assim como o universo queria versar sobre tudo, tantas coisas por falar, assim como o universo, carinhosamente chamado de espaço, sigo expandindo, não em pele e em osso, mas em consciência. A minha mesmo. Para quê? Para comigo. Megalomania espacial. Me enxergo um ser especial, um ser astral, que como todo astro grande, traz consigo outros corpos celestes. Abre tanto espaço dentro que inúmeras coisas cabem, infinitos tempos, temas e peças. Brincar com peças infinitas, onde nenhuma nuvem possa guardar tanto material. Assim e simplesmente assim, eu como o universo. Sensacional. E você interpreta muito bem teus textos, cara. É a graça de, às vezes, não saber escrever corretamente pontuação, Porque... mas você entendeu o sentido aí. Mas o legal é o seguinte, você troca a rima pela musicalidade. Isso, não sei se é assim que fala. Eu acredito que você fala. Porque eu acredito o texto tem uma musicalidade. Tem. E Somos a Própria Canção é um pouco a junção desses teus mundos, né? Tanto que tem uma pausa que eu dou, até que não encaixa muito bem no violão, mas eu dou uma pausa. Uma encaixada nela. Somos a Própria Canção, né? Eu volto depois, assim. Por isso que ela cria, eu acho que essa dinâmica aí. E também tem muita letra. Pode falar. E também tem muita letra. Ela é uma música que tem muita letra para uma música... Ela acaba tendo muita letra, sabe? Eu falo assim, por exemplo... Não, é relativo ao todo o trabalho, sim. Isso. Mas ela tem Né? bastante letra, assim. Dentro disso que você está querendo dizer. Porque não... Em comparação com as outras, que talvez, tem pouco. Talvez, né? Não, em comparação até com Isso. a parte de melodia, de Instrumental, violão. né? Ela é maior, parece até, assim. Eu acho interessante isso. Não, mas é incrível. Mas a gente falou de vídeo, Você ia em algum falar. momento a gente estava falando de vídeo, e você tem gravado, por exemplo, você não tem vontade de colocar em imagem isso aqui, ou não, para deixar livre as pessoas para pensarem, ou tem? Não sei. Eu acho legal. Eu acho legal, não sei como fazer isso. O Pedro Albiero, ele já me convidou para tocar algumas vezes e eu fui, inclusive tem gravado isso no YouTube. Tá no canal dele. Mas não essa sequência, né? Mas eu acho bem legal esse formato. Acho bem interessante esse formato. Acho que capta legal a ideia toda. Mas eu não saberia como fazer de outra forma, senão assim. Nunca pensei nisso. E hoje, a maioria dos artistas que eu conheço, eles chupam cana e assoviam ao mesmo tempo, né? Faz tudo, né? Então, Pode crer. é uma dificuldade, né? Então, tem algumas coisas que limitam a gente até. Eu não consigo fazer isso. A parte de vídeo, assim, eu não consigo conceber. Minha imaginação não chega lá suficientemente. Assim como eu também tenho muita dificuldade de gravar isso e mexer nos programas de gravação. Tanto que eu fui na casa do Eric, no estúdio da casa dele, para ele me ajudar com isso. Inclusive, ele falou para a Daf, né, para a esposa dele, falou...
o Breno vem aqui pra brincar com o meu videogame, porque ele não tem esse videogame. E ele tem lá um videogame legal pra caramba, e eu fui lá brincar com o videogame dele. Eu achei uma ótima explanação sobre o que aconteceu. Aliás, um beijo, Eric que esteve aqui com a gente também. Um beijo. Falta chamar o Pedrão e o... Pô, eu sempre esqueço o nome dele, o rapazinho. Raio. Quem não é? Ricardo Raio. Ricardo Raio. Ricardo Raio é incrível também. Um beijo pra todo mundo. Mas ele colocou mais alguns nomes aí na roda aqui. Um monte de gente. Que a gente vai completando nossos albinhos de figurinha. Albinho aqui, de figurinha. Né? Precisa começar a fazer que nem um gente. rapaz lá, começar a pedir pra turma que vem aqui o presente inútil, né? O presente Então- inútil é ótimo. A gente vai começar a pedir um presente útil. Legal isso aí. Né? Tem o Vilela, tem, né? O Inteligência Limitada. Falta. Você me traz um presente inútil. Na região. A região nossa é muito rica artisticamente. Falta investimento em festival, logística, estrutura, porque o cara. Eu acho que é uma pergunta pertinente. Eu acredito que hoje em dia existem alguns editais interessantes. Eu gosto dessa parte, eu gosto de ler lei, né? Eu tenho uma curiosidade nisso. Eu trabalho com lei, né? Mas eu gosto de ler leis. E eu descobri os editais, a gente já participou de alguns, eu não tenho nada muito, eu especialmente para falar, como proponente, nada disso. Eu escrevi um para a Lei Rouanet, foi aprovado, mas eu não consegui captar o recurso. Não entrei nesse... Até uma bolha criada para captar recurso, né? Não tive a capacidade de passar para a parte De bater nas empresas e pegar a grana. até cheguei a etc. mandar e-mail, né? Peguei vários e-mails de multinacionais, assim, porque tem várias regras para isso, mas é um nicho muito específico e o meu valor era relativamente muito pequeno perto do que eles têm interesse em colocar, entrar para a seara deles. Tem né? uma coisa linda que eu li hoje. Acho que faltam 49 dias para fechar o rolê desse ano. Ó. A especificidade. É, muito bom. Mas eu vi um negócio muito bom que eu mandei para um camarada meu hoje, eu vou mandar para você, que é um edital que é bem menos vultuoso, né? É pequeno, mas acho que é do BNDES, do Teatro BNDES no Rio, que leva todo mundo para tocar, ela dá uma grana, Ah, que pra legal. levar para tocar no teatro. Eu acho que é do BNDES, cara. Eu vou te mandar hoje isso. Manda. Eu gosto de dar uma olhada. Então, eu acho que respondendo assim, eu acho que hoje é o melhor caminho, na minha opinião, para artistas, talvez do meu patamar, vamos chamar assim, ou até um pouco maior até, eu acho que os editais são uma excelente forma de você conseguir chegar em espaços diferentes de uma maneira de igual para igual e também monetizar isso. Eu acho muito importante monetizar as funções, né? É muito fácil prostituir artista, né? Porque faz o que gosta e demais, assim. Então é só se você falar quer, Que ele já aceita. vai embora. Vai. A troco de azeitona sem caroço, né? E olha lá, hein? Somente for aquela chilena, né? É, Aquela então. chilena aí, eu viro à noite. Então, Aí eu toco bis, né? Então eu acredito, tem, por exemplo, o Estúdio Extraordinário em Itu, né? É um lugar que é um celeiro muito importante para pessoas que estão desejando um edital. Eles participam de editais, então eles têm oficinas de ensinar as pessoas a participar de editais. Então tem bastante coisa assim. Eu acredito que seja um bom caminho, uma dica Vai boa ter aqui pras semana que pessoas. vem, coisa que eu valha. Eu mandei para você, Leandro. Vai ter uma oficina Olha lá. aqui na Isso é na muito Prefeitura importante, de Tietê, cara. ensinando a participar dos festivais, etc. Mas a galera não tem vontade de ir atrás também. É difícil, cara. Que é difícil, né? difícil. A Lei Rouanet, por exemplo, tá vendo no caso da Cláudia Raia. Eu acho uma dó, cara. É uma puta do artista. Claro, O histórico dela Claro. é um pecado. claro. E a gente pega no pé porque ela pegou 5 milhões na Lei Rouanet. Mas não foi Cláudia Raia. Foi a empresa. que Claro. fez ela. Paga um monte de claro. gente, paga um monte de mas não coisa, é, né? tem um monte de... Não, mas aí já tem um norte pra isso, entendeu? Se chama... O artista igual ele Não, mas tem um monte de artista. Tem, inclusive, se você pegar a publicação diária oficial de Lei Rouanet, por exemplo, você vai ver um monte também de artistas sertanejos. Até porque, como você vai ver disse, um as monte de empresas gente. preferem gastar bala Só que eu... num desse pra... eu vou abater... É milhões que essas empresas Tem abatem. que ter um advogado, contador, um profissional, o cara de alto nível. que Cara, eu já trabalhei em edital milhares de reais. várias vezes. Olha lá. Então, Não chega no artista. Tá a tua praia. então, mais ou Não, menos. A pergunta é sempre que é bom, Eu- onde que é? Bom pra quem? Né? Eu só consigo trabalhar com edital, na verdade, por causa da minha esposa, porque ela consegue ler as leis. Ai, que Ela fera. consegue
direção de produção, ela consegue produzir. Eu só consigo criar, eu só consigo escrever. Pode crer. Eu olho aquelas letras do edital e aquilo me dá um negócio. Eu tenho vontade de sair correndo. Eu não gosto de documentos formatados, sabe? Eu leio aquilo e falo... Os considerando, né? Eu morro de medo, eu morro de medo até. Às vezes meu trabalho mesmo, quando chegam umas planilhas, eu olho para ela e falo, nossa, eu não quero mexer nesse negócio, pelo amor de Deus. Eu já acho... tão concreto aquilo tudo, umas palavras que irmão, não estão dizendo a verdade. Você falou de videogame. Manual para mim já é um porre. Manual, então. Chegou em casa, lá minha mulher comprou uma mesinha, igual essa aqui do Leandro, só que as de canto, né, industrial, para montar o estúdio lá em casa. Ela que comprou. Aí eu falei assim, não, eu vou montar esse negócio. Que ela estava dando tudo certo até quando ela chegou com o manual para montar. Tava indo tudo bem, cara. Eu tava conseguindo certo, tava bonitinho. Melou tudo. Trouxe o manual, ferrou tudo, cara. Já não acertou mais parafuso, não. Eu entendo que vocês estão falando perfeitamente. Quando tem alguma poesia, a coisa que está escrita, quando outra coisa, tem abstração, subjetividade, eu entendo e adoro. Atrai. Quando é um negócio concreto, escrito assim, com aquela mesma Alguém quer te fonte, dizer alguma coisa? Times New Roman, difícil. número 11, uma página inteira, eu falo, eu não tenho a menor condição de compreender. E quando isso tem é o número cruel. 1 na frente, escrito o número 2. 1.1, 1.1.3, Subitem. eu falo, mano... Eu acho que é por isso que acaba sendo cruel, mas eu acredito que seja a melhor forma, hoje em dia, que tem no jogo disposto. Mas entra naquilo que você falou, né? Tem o lado bom da vida e o lado ruim, existe o seu desejo. E aí você entra nessas dificuldades, onde hoje o artista ele tem que assoviar e chupar cana. Então imagina que o artista vai sair do palco, do violão dele, da subjetividade, e vai ter que ler subitem de edital. Então, ele tá perdido, cara. E tem que gravar assim mesmo. Hoje é o que a tem gente que saber tem. editar. Eu acredito que isso algum momento isso vai mudar, porque realmente causa um choque, uma dificuldade. E o cara tem que saber de redes sociais. Ou é isso, ou ele vai tocar no bar. Sim. Né? E aí no bar ele vai tocar música que as pessoas querem ouvir, não que as músicas que tocam ele. E muitas vezes também não vai levar as autorais. Então isso também é uma crueldade. Eu tenho um pouco de dificuldade de tocar e, por exemplo, num lugar onde as pessoas estão fazendo outras coisas. Não estão prestando atenção no que você está fazendo. Porque aí eu nem vou lá. Não, porque daí entra naquilo que eu falei, virou entretenimento. Eu não vou lá. Eu não vou lá. A minha música não é para ser de elevador, né? Assim, eu penso que é como se fosse uma coisa a se apreciar mesmo. Não porque, nossa, ela é maravilhosa, mas é com este intuito que ela foi fabricada, foi desejada, foi... Então, ela existe para ser apresentada. Eu imagino alguma coisa mais assim. Então eu tenho bastante dificuldade também de tocar nos lugares por causa disso. Eu entendo. É porque é um outro tipo de música mesmo, né? Mas hoje em dia tem também alguns rolês, vamos chamar assim, alguns rolês mais alternativos que possibilitam essa camada autoral mesmo. Eu fui convidado para Pedro no La Curva Bar lá em Porto Feliz, maravilhoso lugar, do Deco. E a gente foi lá, nós dois armamos o som, o Pedro colocou a câmera e a gente fez um show ali para 30, 40 pessoas que estavam ali no lugar e foi muito legal. Músicas autorais. Você tem essas imagens, então? Tá no YouTube do Pedro, eu não lembro decor, desculpa, Pedro. Mas tá lá. Leão da Gruta, se não me engano, se chama o YouTube que tá. O Leão da Gruta existe ainda? Não. O espaço cultural Leão da Gruta não existe mais fisicamente, mas o Pedro passou num edital agora, falando fofoca. Fofoca, nem sei se eu posso falar, né? Viva! Ele sabe que eu tô falando dele? Não, então é fofoca. Pedro passou no edital agora para agente cultural, então ele vai estudar, vai receber uma bolsa para estudar para ser agente cultural. Então, e o que esse cara vai fazer? Esse cara vai entender melhor como construir essas inscrições para edital e vai possibilitar isso para outros artistas. Facilitar. Então você vê que engraçado, é um edital de formação de agentes culturais. Para ajudar as pessoas a... Para fazer isso onde o cantor, o músico ou o poeta ou qualquer coisa não tem que sair lá da subjetividade para ler lei. Alguém vai fazer isso por ele. Então... Importante eu pra acredito caramba. que o Espaço Leão da Gruta possivelmente está num momento mais embrionário de voltar aí. Voltar quando voltar mais sim, robusto. E torço para isso, porque mas foi muito bom. Antigamente as pessoas nem ouviam falar de edital. Até comentei contigo, né? Aqui no interior não vinha essa conversa. Hoje que se ouve falar.
né? Por causa da internet ainda. Mas antes não via nada, não. Os caras nem sabiam o que é ditado de começo. Por que você não escreve um roteiro pra gente colocar no edital? Eu falei, porque eu nunca fiz isso. Ela falou, ó, vou te contar como é. Então, beleza, dá. Olha que legal. E funcionou. E aí, vamos. E aí vamos duplinha. indo. Mas foi assim, cara. Olha que legal. Porque eu jamais ia entrar nesse mundo. Jamais. O nome edital, pra mim, já é esquisito. Opa. Então, eu entrei no grupo lá que tem da galera aqui, fui vendo esses baratos que vocês estão falando, falei, é legal. A própria Aniette falou, não, faz, você tem uma ideia, entra. Falei, cara, não... Eu conversei com ela sobre isso, inclusive, sobre editar. Eu não sei como fazer nada disso daí. A gente podia trazer, eu acho que é Fré, o nome do cara, né? Felipe Fré. É ele que vai... A gente podia trazer ele para falar sobre isso, que eu acho que a gente vai dar um... Baita tema. Né? A gente vai... Baita tema. Fazer assim para outras pessoas. Para outras né? pessoas. Acho que eu acho fundamental. Porque as pessoas, eu percebo que têm dificuldade em entender realmente. Mesmo que você esteja ali nas leis, entenda elas e me ajude, mesmo assim tem dificuldade. Então, quando você começa a destrinchar mesmo, não é tão difícil. É mais feio do que... Porque você lê, você consegue compreender. Está escrito lá, olha, só pode ser gente de tanto a tanto, que mora de tanto, que mora ali, que mora aqui. Ele está dando instrução, é um manual de instruções. É isso mesmo. Só que quando você olha tudo, você fala, puta que pariu. Eu vou ter que entender tudo isso, né? Só que quando você vai lendo e separa parágrafo, é perfeitamente compreensível. Eu que fiz sozinho, não tive aula, coisa e tal, para mim foi fundamental arriscar. Então eu peguei ali a lei e entrei na parte de inscrição, aí fui falando, aí estava escrito lá, por exemplo, objetivo. Aí eu ia na lei e falava, objetivo, blá, 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 blá. Eu falava, então eu tenho que escrever mais ou menos isso, tá? Na ideia você vai ali e escreve ali. Justificativa, quantitativo, qualitativo, carga de horas, parte orçamentária, tem tudo isso lá. É louco, mas louco, dá pra fazer. Dá pra fazer. Já comecei a ficar assim, já você falando isso. Não, mas se eu fiz, outros doidos fazem. Mas então, é importante. Hoje é um meio muito bom. A pergunta foi muito boa, porque eu acho que é um meio muito bom de você veicular a sua ideia. Até porque também ficar nessa de esperar de poder público, cara, vai ficar todo mundo a pé pra sempre. Eu recomendaria uma recomendação mesmo, que o poder público olhasse mais para a cidade em termos de observar quem são os artistas. Nós estamos falando do meio cultural, eu não digo artistas relevantes, porque a relevância mesmo é muito subjetiva. Mas eu penso que... interessado em fazer. Eu penso que deveria haver algum tipo de procura nesse sentido, da parte do poder público, para olhar os artistas, aonde fosse fazer uma festa na cidade, um evento na cidade, você bonificasse isso. E vou dar um exemplo para Paraty, por exemplo, que é um lugar que eu convivo bastante também hoje em dia. A cidade de Paraty, ela também tem muitos artistas, assim como Tietê, assim como Porto Feliz. E a prefeitura de lá bonifica os artistas da região. Não digo que é perfeito, mas eu digo que eu vejo muito mais aquela mesma banda que está tocando num barzinho de terça-feira, num evento importante da cidade, eles estão no palco, como artistas principais. É que ela é muito turística, né, Paraty, né? Mas... Isso ajuda um pouco. Mas é um olhar. Como se tornar cara, ela podia... relevante culturalmente se ninguém começar a dar montanhas, dar relevos... Né, como é que vai se tornar relevante eles podiam se não aparece? Eles podiam apostar, por exemplo, em artistas também de grande... Claro. Vamos dizer, nacional. Mas foi uma escolha, ou talvez até uma própria consciência de coletivo, que fez cair para essa outra consequência. Então, você falou de coletivo. Nesse ponto, coletivo é muito importante, né? Se o pessoal anda junto, né? Porque você chega lá, você vai lá com o Mota é o prefeito da cidade, você vai falar com ele. Ele vai sair, vai te dar um abraço, vai prometer um monte de coisa, aí eu vou. Agora, se vai um grupo, o pessoal começa a cobrar e a população junto... Você tem uma cena, né? Você tem a cena. Tá mapeado. Eu vou dar outra recomendação. Saiam de casa. Saiam de casa. E não que seja fácil também. Não. Mas essa recomendação minha eu acho muito importante, porque eu, por exemplo, fui no ensaio da bateria do Monções agora, de Escola de Samba de Porto Feliz.
Eu tenho Monções e tem a Barra, eu já desci tocando nos dois, eu adoro os dois. O que você toca? Surdão, segunda, porque é onde eu fui, a minha escola é ali. Eu fui educado. E eu acho muito prazeroso. E eu fui no ensaio da Escola de Samba Monções, então eu tava ali vendo, não toquei, né? Porque quando você vai tocar, você assume uma responsabilidade onde você tem que ter você tem que permanecer lá de uma forma maravilhosa, inclusive, e eu não posso, em termos de cronograma de vida, nesse momento. Mas eu fui lá, me dispus, sair de casa, não é verdade? Foi, sei lá, não me lembro quando foi, quinta passada eu fui, quinta passada. Então lá eu tava num outro nicho de pessoas, né? Então eu conversei com tantas pessoas maravilhosas lá, e eu encontrei, por exemplo, o Leandro Viola, que toca sertanejo, e a gente ficou conversando, nós dois lá. Eu não imagino onde eu encontraria ele se não fosse lá. Pode crer. E não que ele vai lá ou eu vou sempre lá, não. Foi um acaso da realidade. E a gente se dispôs a conversar sobre arte ali. Isso também é muito importante. Você fala da cena, né? Do coletivo. Saiam de casa. Facilita a vida pro universo. Busquem, né? Facilita a vida, né? Em casa, eu sou muito caseiro, eu adoro ficar em casa, mas eu não perco um evento cultural dessa magnitude na minha cidade de Porto Feliz, por exemplo. Eu vou lá ver a Escola de Samba Monções ensaiar, é lindo. É lindo. E aí você acaba encontrando essas outras coisas. Entre outras possibilidades que acabam acontecendo. Vá ao circo, se tiver o circo passando. Vá ao que nem circo. A gente foi. Né? E aí a ideia... Eu vou reclamar, a turma do circo não teve Globo da Morte, cara, no dia que eu fui. É porque eu sou uma pessoa mais importante. Comigo Morte, teve com então, 2 votos. Hoje eu vou andar no Globo da Morte. Cara, é tenso aquilo, hein? Você fica... Nós entendemos de onde você veio, está acontecendo e está indo para onde? Qual é o próximo passo? Você sabe? Tenho a menor ideia. Eu quero continuar escrevendo, eu gosto de escrever bastante, gosto de tocar violão. Acho que da parte cultural é o que eu consigo fazer e eu acho que é o que eu vou continuar fazendo. Bem simples, né? Se perder... Bem simples, Diz né? o outro, não sei quem, que se perder também é caminho, né? Ah, com certeza. Essa frase é linda, se perder também é caminho, porra, lindo. Porque caminho se encontrar... O Chico César tem uma música, né? Caminhos se conhece andando, de vez em quando. É Chico bom César é muito perder. Bom. Também Chico fala. César, cara. Também Que fala. por aí, e tem de um amigo meu que fala que assim, se atalho fosse bom, tinha placa e se chamava caminho, né? Essa é boa. É isso. Brendão, cara, obrigado, velho. Obrigado a vocês, cara. Já fica o convite para a próxima. Tamo Quer aí. passar suas redes sociais, onde o pessoal encontra o teu som? Eu acredito que os melhores jeitos de ouvir o som é pelo Spotify, pelo YouTube, né? Tá lá, mas tá no Deezer, tá no iTunes, esses outros canais. Eu posto algumas coisas no meu Instagram também, Breno Boro, né? Bem simples. E acredito que é um convite muito bom ir participar do Sarau de Porto Feliz, mas de qualquer cidade também é bom. E se não tem, fazê-lo? Perfeitamente. E arrisquem-se. Eu acho que o desejo da vocação é real mesmo. Arrisquem-se. Descubram alguma coisa que você nem precisa ser tão bom, ou de repente você descobre que você é bom, que as pessoas gostam. Então saia ou comece em novos caminhos. Eu achei que eu nunca ia tocar um violão, um instrumento de corda na vida, e hoje em dia eu Você sei, tem um trabalho gravado sei no tocar Spotify. de alguma forma. Então eu acho que se arriscar é muito bonito também. Procurem saber onde vocês estão e se vocês gostam de estar lá. Se não, muda. Por mais que seja dolorido. Maravilha. Obrigado. Meu Obrigado. querido. Valeu, cara. É nóis, Breno. Obrigado. Foi um prazer, Obrigado. Quando eu entrevistei ele a primeira vez, perguntei se Boro era do cigarro, uma boa. Você Lembro, verdade. Breno Boro é por causa do cigarro. Ele falou, não, é Boro.